Olá, este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois e você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário de tijolo no segmento de shoppings XPML11. Esse fundo, ele tem o maior valor patrimonial no segmento de shoppings, possui 15 shoppings, participação em 15 shoppings, e nós vamos utilizar para mostrar os indicadores, as métricas, o site O Investidor 10 e também o site Fundamentos. E possivelmente também o site Status Invest, para lhe dar condições privilegiadas de análise sobre esse ativo. Vamos para o vídeo? Então, já com o site do Investidor 10 aqui na tela, veja, a cotação no último dia 24, este vídeo está sendo gravado no dia 25, não é? R$ 111, que corresponde a um preço sobre o valor patrimonial de 0,99%, ou seja, ele está 1% abaixo do valor justo. 1% abaixo. O dividend yield, ou seja, o provento pago, a média dos últimos 12 meses, 8,88. Liquidez média diária, 9.900.000 reais, ou seja, extraordinária liquidez. Muita gente comprando, muita gente vendendo. E nos últimos 12 meses, este ativo teve uma valorização de 23,72% nos últimos 12 meses. Não é? Então, é uma valorização, considerando a inflação, de menos de 5%, né, que é o que deve fechar em 2023, para lá de excelente, perfeito? Então, vamos olhar agora detalhes que normalmente não são mostrados em vídeos feitos por alguns, vamos dizer, entre aspas, influenciadores ou youtubers ou pessoas que tratam desse tipo de tema, de educação financeira e de investimentos, não é? Vamos aprofundar. Aqui nós temos as informações básicas. Então, quem é o gestor responsável? XP. A XP é uma corretora muito conhecida, inclusive premiada. Então, já temos aqui uma boa corretora, perfeito? O fundo é de tijolo e o segmento é de shoppings. Duração indeterminada, ele começou em 2017, gestão ativa, ou seja, pode vender, pode comprar. Taxa de administração 0,55, não é uma taxa relativamente boa, comparados a alguns que têm 1%, 1,5%, não é? A vacância atual, segundo este site, Investidor 10, 4,1%. Números de cotistas, quase 385 mil cotistas. É bastante gente, não é? Então, 30 milhões de cotas, o valor patrimonial 3 bilhões 460 milhões de reais. Né? Então, o valor justo seria 112,24, mas foi negociado ontem, dia 24 de 11, por R$ 111 reais. E o último rendimento, 0,85 centavos. Agora, um detalhe bastante interessante que, sinceramente, não vejo ninguém falar sobre isso. Aqui, neste painel, mostra-se a rentabilidade em um mês, em 3 meses, em 1 ano, em 2 anos e em 5 anos. 10 anos não temos porque o fundo tem menos de 10 anos, não é? Então, veja você, a rentabilidade em 5 anos, 55,24%. Porém, a rentabilidade real, já descontada a inflação,
rentabilidade já descontada a inflação, 17,71%. Excelente. Mas por que isso? Porque é fundo de tijolo, não é? Os imóveis, né, os shoppings, eles são avaliados por empresas especializadas de tempos em tempos. Então, independentemente do provento que você recebe mensalmente, por enquanto livre de imposto de renda, ele também se valoriza. Então, você tem a valorização mensal, trimestral, anual, 2 anos e 5 anos, 17,71. Aqui você tem um comparativo, não é? Entre os pares. Observe que o XPML11 é o maior de todos. Perfeito? Embora o seu PVP esteja melhor do que o segundo e o terceiro em valor patrimonial. Aqui ele fala do que é constituído esse fundo de tijolo. Site Investidor 10. Aqui nós temos o gráfico de barras mostrando como é a evolução do fundo desde janeiro de 2018. Então, veja bem, houve alguns problemas aqui. Em 2020 foi aquela situação sanitária, os shoppings ficaram fechados, não tem muito o que fazer, né? Realmente não tinha como distribuir nada. Agora, nos últimos 3 meses, veja, nos últimos 3 meses, ó, igual um reloginho, 85 centavos de rendimento por cota. Aqui é a Datacom, é o último dia que você pode comprar para já receber no mês seguinte, ou dentro do mesmo mês. Por exemplo, ó, se você comprasse uma cota desse fundo até o dia 17/11, no dia 24/11 você já faria jus ao provento, 85 centavos por cota. Muito bem. Aqui o gráfico, não é, do dividend yield, reproduz a mesma coisa acima. E aqui vem a lista de imóveis, né, do fundo. Então, diz o site aqui, Investidor 10, que em São Paulo são 7, Rio de Janeiro 3, Bahia 2, papapá. Veja, este fundo não é dono 100% destes shoppings. Ele tem participação em todos eles, não é? Mas nós vamos ver isso melhor dentro do relatório gerencial que nós vamos abrir num outro site. E aí você que está assistindo vai entender melhor, ok? Agora nós estamos vendo o site Fundamentos. O site ele também mostra os principais indicadores do XPML11. Mas eu abri esta tela para mostrar o seguinte. Na composição dos ativos, nesta barra de informação, você que quer investir ou já investe no XPML11 tem uma visão interessante nesta pequena barra aqui, neste gráfico. Então, ó, na composição dos ativos, ó, o balanço patrimonial, ativos 4 bilhões 199 milhões 730 mil, patrimônio líquido 3 bilhões 450. Por que isso? Porque existe uma alavancagem neste fundo, como nós vamos ver mais à frente, nos relatórios que o gestor, a XP, disponibiliza. Então, enquanto não pagar, não lhe pertence, certo? Muito bem. Aí, como é que é distribuído esse patrimônio líquido? Imóveis para renda, que são os shoppings propriamente dito, a participação nesses shoppings, 60%. Né? Caixa, ou seja, dinheiro em caixa para cumprir as obrigações que o fundo tem mensalmente. CRI significa que uma parte do dinheiro que esse fundo possui, ele é investido em certificado de recebimento imobiliário, certificado de recebimento agrícola, não é? Ações de empresas do segmento imobiliário e outros fundos imobiliários. Então, de 100%, 60%
imóveis para renda, 17 caixa, 14 outros, cotas de outros fundos, 7% em ações de empresas do segmento imobiliário, né, por exemplo, construtoras, né, e em CRI e CRA 3%, certo? Se você quiser abrir aqui, você vai ver isso detalhadamente. Aqui, eles falam em 12 imóveis, 2.131 unidades, que seriam lojas, não é? E área em metros quadrados, valor do aluguel, etc. Só que aqui não está de acordo com o relatório do gestor, como nós vamos ver mais adiante, ok? Vamos ver agora o relatório gerencial, o último que o gestor produziu. Agora já estamos com o relatório gerencial de outubro de 2023, que foi disponibilizado no dia 8/11 para o site Status Invest. Este é o relatório produzido pelo gestor, ok? Lá você encontra todas as informações oficiais, não é? Informações gerais, a data que o fundo foi constituído, o valor, o número de cotistas, enfim, taxa de administração. Mas o que a gente quer mostrar é o seguinte: comentamos um pouquinho mais atrás no vídeo sobre a alavancagem desse fundo, ou seja, o que o fundo está devendo. E aqui no relatório mostra no detalhe os valores e os vencimentos, o prazo, como é que foi feito o indexador, etc. Então, por exemplo, no Shopping Catarina, aquele que fica ali em Sorocaba, a participação, não é, nesse shopping, o XPML11 deve 162 milhões de reais para pagar em 15 anos. Não é? Foi feita a aquisição em outubro de 2018, o indexador é o IPCA mais 7,30 ao ano de encargos, e o vencimento é em outubro de 2033. E o pagamento é mensal. Embaixo aqui você pode constatar os valores que o fundo tem que despender por ano. Não é? Em 2033 serão 87 milhões de reais para pagar estas quatro participações, né? Shopping Catarina, no Shopping Cidade Jardim, que fica em São Paulo, Shopping da Bahia, 2 aquisições, ou seja, ele comprou por 2 vezes participação nesse shopping, Shopping da Bahia, no estado da Bahia. Isso daqui significa o quê? Que o fundo, quando se mostra o patrimônio do fundo, não aparece isto aqui. O patrimônio líquido é fora esta dívida. Por isso, também tem que ter aquele valor em caixa para poder pagar mensalmente esta dívida. Dando sequência, nós vamos ter a seguinte informação: Shopping Centers. A carteira. Em setembro de 2023, a carteira imobiliária, conforme metodologia descrita na página 10 do fundo, era composta por 15 shopping centers. Embora, você vai ver mais abaixo, foto de 16, que possui em seu conjunto área bruta locável de aproximadamente 520 mil metros quadrados e mais de 2.500 lojas. Veja, desses 520 mil metros quadrados, o fundo possui 135 mil metros quadrados na participação. Porém, a participação é em todas as lojas. Se você for somar separadamente as informações que você vai ver a seguir, são mais de 3.000 lojas. Aqui diz 2.500. Então, o que é interessante observar, e nós vamos falar disso mais à frente. O que é melhor, na sua opinião, é ser dono de 100% de um shopping ou ter
10% de participação em 10 shoppings diferentes? A resposta é óbvia e clara. É muito melhor você ter participação em 10 shoppings diferentes. Até porque em um shopping você tem 200, 250, 300 lojas. Em 10 shoppings você vai ter 2.000 lojas. Então são 2.000 inquilinos diferentes, não é? São regiões diferentes, são estados diferentes, público diferente. Então, quanto mais você diversifica, menos risco você corre, não é? Então, vamos seguindo adiante. Agora você vê os shopping centers que fazem parte do XP-ML11. Catarina Fashion Outlet. Fala São Roque, mas na verdade é na rodovia Castelo Branco e ali está muito próximo de Sorocaba, embora o município seja São Roque. Aí olha que interessante. Quem faz a gestão é a XP, mas quem administra o shopping é a JHSF. Quem é JHSF? É uma construtora enorme, não é? Que foi quem implantou esse shopping e outros, além desse, e que administra. Esse shopping tem, no momento da publicação deste relatório, 149 lojas. E o XP-ML11 tem 39,99% de participação nesse shopping. E ele foi inaugurado em 2014. Portanto, já é um shopping com uma certa consolidação. A seguir, Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Detalhe, mesma administradora, JHSF, não é? Então, quantidade de lojas, 195. A participação do XPML, 19,99, praticamente 20%, foi inaugurado em 2008, shopping consolidado. Depois, Shopping Internacional Guarulhos, fica na rodovia Presidente Dutra. Ele existe desde 1998, a participação do XP-ML11, 19,9%, são 390 lojas, não é? Uma área bruta total de 76 mil metros quadrados, enorme esse shopping, não é? E quem administra aqui já não é mais a JHSF, é a Gazit. A seguir, Shopping Cidade de São Paulo, fica na Avenida Paulista. É um shopping menor, mas tem 147 lojas, foi inaugurado em 2015 e a participação do XP-ML11 é de 8%. Administrador já é outro, SYN. Depois no Plaza Sul Shopping, também em São Paulo, não é? Inaugurado em 94, participação de 10%, 207 lojas, outro administrador, ALLOS. Santana Park Shopping, também em São Paulo. Aqui no caso o administrador é o mesmo do Plaza Sul Shopping, ALOS. Quantidade de lojas, 164. Aqui o XPML11 tem 15% de participação. Ele foi inaugurado em 2007. E aí, sucessivamente, você vai ver todos eles, né? Temos aqui um dos mais novos, que é o CJ Shoppings Jardins, fica ali na Rua Doc Lobo, São Paulo, não é? Administrador de novo, JHSF, e o XP, o fundo XP ML11, tem 30%, foi inaugurado em 2020. Esse é um shopping que ainda não está absolutamente consolidado, ele é muito novo. Não é? Campinas Shopping, 1994, Downtown, no Rio de Janeiro, 1998, Via Park Shopping, também no Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 1993, shopping bastante antigo, não é? Caxias Shopping, inaugurado em 2008, na rodovia Washington Luiz, lá no Rio de Janeiro, município de Caxias, participação 35%. Shopping Bela Vista, né? Em Salvador, administrador de novo, JHSF, né? 191 lojas, quase 25% de participação, inauguração em 2012. Depois, Shopping da Bahia. Esse é o mais antigo. Inaugurou em 1975. Então, tremendamente consolidado, um shopping enorme, 418 lojas. Aqui o XPML11 tem 18,1% de participação nesse shopping. Administrador, o Alus, novamente, né? Depois, em Natal, no Rio Grande do Norte, um shopping inaugurado em 1992, né? O Natal Shopping.
Penúltimo, Shopping Ponta Negra, também administrado pela JHSF, né? 152 lojas, fica em Manaus, inaugurado em 2013, aqui tem quase 40% de participação XP-ML11. E o Shopping Estação BH, em Belo Horizonte, né? Inaugurado em 2012, 40% de participação, 239 lojas, não é? E administrado pela Alus. Então, o que significa tudo isso? O que nós podemos concluir desse tipo de exposição neste vídeo? Podemos concluir o seguinte: primeiro, este fundo XP-ML11 ele tem uma relevância no segmento de shoppings por ser o de maior valor patrimonial. Ele tem uma diversificação considerável, 15 shoppings, segundo o relatório da XP. Nós aqui contamos 16, né? Mas vamos considerar 15. Ele tem, dentro dessas participações, uma quantidade de aproximadamente 2.500 lojas, ou 2.500 lojistas, ou 2.500 inquilinos, não é? Não são, na verdade, 2.500 diferentes, porque na maior parte dos shoppings tem lojas que são as mesmas, os mesmos donos em diferentes shoppings. Então, por exemplo, quem vai na praça de alimentação de qualquer shopping encontra lá um restaurante que tem nos outros shoppings também. O dono é o mesmo muitas vezes, ou se for franquia, o dono é diferente. Mas isso não é tão relevante assim. O que importa é que são muitos inquilinos diferentes, faturamentos diferentes, shoppings diferentes, estados diferentes, ou seja, diversificação. Assim como você deve, quando se interessa por esse tipo de investimento, diversificar a sua carteira, não é? Então, se você quer investir no segmento de shoppings, não tenha apenas um fundo, não tenha apenas um, tenha diversos, não é? Com diferentes gestores. O que significa isso? Significa o seguinte, que você tem para diferentes fundos, muitas vezes o mesmo gestor. Isso não é interessante. Acontece algum problema com o gestor, até resolver tudo, olha a confusão armada. Então, se você se interessa pelo segmento de shoppings, você tem lá a gestora, nesse caso aqui, a XP. Depois você tem outro tipo de gestor, né? Você tem diferentes gestoras, né? E o ideal é que seja diversificado dessa forma, não é? Da mesma maneira, muitas vezes você vai observar que determinados shoppings, eles têm participação de vários fundos. Então, por exemplo, não é? Quando se diz que este fundo, XPML11, tem 20% de participação em um determinado shopping, os outros 80% podem ser de outros fundos. É ótimo que seja assim. É ótimo que seja assim, não é? Ou seja, diversificação, diversificação, diversificação. E, por fim, eu diria para você o seguinte: se você tem intenção de investir nesse tipo de segmento, se você pretende ter, por exemplo, uma renda de R$ 500 por mês advinda do provento deste fundo imobiliário, olha que coisa interessante, deste fundo imobiliário, quantas cotas você precisa ter ou quanto você precisa investir neste fundo para você auferir esse tipo de rendimento, não é? Então, a conta é muito simples. Você pega, divide R$ 500 pelo provento de cada cota, 85 centavos, certo? Você vai chegar a um total de 588 cotas.
né? Vamos arredondar para 590. Então, 590 cotas vezes o valor de cada cota, R$ 111, você precisaria, para receber R$ 500 por mês deste fundo imobiliário, ter investido R$ 65.490. E aí você que está assistindo esse vídeo faz a seguinte pergunta: tá bom, José Lois, eu quero muito ter R$ 500 todo mês de recebimento desse fundo, mas de onde é que eu vou arrumar R$ 65.490 para investir? Eu te digo o seguinte: às vezes você tem isso parado na sua garagem e nem usa. Já parou para pensar nisso? Às vezes você tem isso investido numa chácara, não é? Ou num apartamento na praia que você pouco usa. Isso e muito mais, não é? Eu tenho um amigo que comprou um dia desses um automóvel no valor de 112 ou 115 mil reais e ele se deu conta de que não precisava, porque ele já tem dois carros. Para que ter dois carros na garagem? Se a esposa dele usa muito pouco o carro, eles trabalham no mesmo lugar, então ele resolveu que vai botar o carro à venda. Olha aqui, ó, esse carro dele, que é ano de 2022, ele vale quase 100 mil reais. Aí, já tem 65 aqui. Ao invés dele pagar o IPVA, o seguro, a manutenção, etc, 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 que isso é despesa, ele passa a ter receita. Perfeito? E não vai investir o valor total. Ele pode investir nesse fundo e pode investir em outros fundos, não é? Porque são vários segmentos, várias modalidades, enfim. Se você pensar direitinho, você descobre de onde você pode tirar recursos para fazer o seu investimento. Ou pode simplesmente ir aos poucos, não é? Você inicia com uma cota, duas cotas, cinco cotas, reinveste todos os proventos e daqui a algum tempo você com certeza você vai chegar nesse rendimento, porque é perfeitamente possível. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e Deus lhe abençoe na sua jornada. Muito obrigado.